Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA, de volta aqui com a aula de Ciências da Natureza para estudar sobre a célula como unidade da vida, só que agora, focando na teoria celular. Provavelmente você já ouviu falar sobre a teoria celular numa aula anterior. Anteriormente, vimos aí a evolução da microscopia e da importância desse instrumento para que os cientistas pudessem estudar a unidade fundamental da vida, que é a célula, identificando as suas partes e, consequentemente, posteriormente, as suas funções. Vamos fazer aqui um apanhado histórico novamente para falar sobre aqueles cientistas que contribuíram para a elaboração desta teoria, a teoria celular, que, resumidamente, diz o quê? Que todos os seres vivos são formados por células. E por isso, como que se descobriu isso? Justamente porque foi inventado o microscópio. Então, cientistas tiveram a curiosidade de analisar diferentes materiais de diferentes seres vivos e perceberam esta característica em comum, a presença de células. Então, a teoria celular ela é formada por ideias provenientes de 3 cientistas diferentes, Schleiden, Schwann e Virchow. Esses 2 primeiros propuseram o que foi considerado a base dessa teoria. E ela pode ser dividida em 3 postulados, 3 ideias principais, que são, primeira, todos os seres vivos são formados por células, quer dizer, que são dessas células que resultam novas células ou as suas estruturas derivadas, e essas células, elas são, por isso, a unidade morfológica dos seres vivos, ou seja, o corpo dos seres vivos é formado por células. Quando a gente fala em morfologia, estamos falando em forma, em estrutura, Então, ou a célula é o próprio organismo, no caso de um organismo unicelular, ou o organismo é formado aí por um conjunto de células que formam tecidos, mas a base da estrutura, então, é celular. Então, é formado por células. O que não é célula no nosso corpo, por exemplo, são substâncias ou estruturas produzidas por elas. Por exemplo, os nossos pelos, ou os cabelos, ou as unhas, São estruturas de proteína produzidas por células. Segundo postulado, nas células são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Então, significa que as células fazem parte da forma, mas também elas têm função, Então, a gente pode resumir isso dizendo que as células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. Então, ali nós temos o que determina forma e função. E, por fim, 3, todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. Então, uma única célula, um organismo unicelular, quando ele se divide, ele está se reproduzindo. Então, um organismo pluricelular, quando ele tem assim as suas células se multiplicando, não quer dizer que ele está se reproduzindo, mas ele está em fase de crescimento, aumentando ali a quantidade de células que compõem o seu corpo. Então, são células gerando células, seja para reprodução ou seja para regeneração e crescimento de estruturas. Continuando, temos agora a teoria endossimbiótica para explicar o surgimento de células mais complexas, que são as células eucariontes. E você, conhecendo essa teoria, saberá como, por exemplo, que organelas como os cloroplastos e as mitocôndrias surgiram no interior das células eucariontes. Anteriormente, em outras aulas, nós comparamos 2 tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Lembra quais as principais características e diferenças? As células procariontes são mais simples, elas não têm núcleo organizado.
As células eucariontes são mais complexas, elas têm núcleo. E além do núcleo organizado, elas têm outras estruturas no citoplasma, que são essas organelas, as organelas citoplasmáticas. Duas organelas muito importantes são os cloroplastos, que estão presentes apenas nas células ou seres vivos que fazem fotossíntese, como por exemplo as plantas, e as mitocôndrias, que estão presentes tanto nas células vegetais quanto nas células animais ou nas células de fungos, uma variedade maior de células, porque as mitocôndrias têm a função de realizar a respiração celular, que basicamente é utilizar o oxigênio para produzir energia para o metabolismo da célula. Tá? Então, como que podem ter surgido essas organelas tão especiais dentro das células eucariontes ou eucarióticas? Teria sido por um processo de endossimbiose. O que significa isso? Simbiose é uma relação entre organismos onde ambos se ajudam, onde há benefício para ambos os envolvidos. A gente chama isso de uma relação ecológica de simbiose. Endo, porque é dentro, né? Então, é um organismo vivendo dentro do outro, dentro da estrutura celular do outro. Aqui, na imagem, né, observa uma célula maior, voltando aqui, ativando a caneta. Uma célula maior, coloca para dentro do seu citoplasma uma célula menor. Normalmente, quando uma célula faz isso, ela está englobando essa partícula ou essa célula, como vocês podem ver aqui no GIF animado, para poder se alimentar. Aqui no caso da direita, né, em movimento, tem uma ameba, que é um protozoário. Protozoário é um micro-organismo, ele é unicelular. A ameba se alimenta de partículas orgânicas ou outros protozoários e bactérias que são menores. E ela faz justamente esse processo de abraçar, sem mesmo ter braços, né? Abraçar ali com prolongamentos do seu citoplasma, estes micro-organismos, e assim ela coloca eles para dentro da célula, onde eu já disse tem aquelas organelas que são os lisossomos, que têm a função de digestão intracelular, e ali elas liberam enzimas dentro daquele envoltório onde tem ali os protozoários presos e começam a fazer ali a digestão daquela matéria orgânica, e ela absorve aqueles nutrientes. É assim que a ameba consegue se alimentar. Tá? Então, pensando lá na origem do primeiro ser vivo, da primeira célula, a gente imagina que essa primeira célula, ela tenha sido mais simples, mais primitiva, e que com o tempo e interação com outras células e o ambiente, outros processos tenham acontecido, e um destes foi essas relações simbióticas que proporcionaram, então, o surgimento de organelas como cloroplastos e mitocôndrias no interior de células mais complexas, maiores, que vieram a se tornar células eucariontes. Tá? Então, como assim? Então, a gente considera que uma célula tem englobado essas outras, mas que não fez a digestão. Permaneceu com essas estruturas no interior da célula, pois havia alguma vantagem em fazer isso. Por exemplo, as células que englobavam estruturas com função de respiração celular, como as mitocôndrias, obtinham assim mais energia para o seu metabolismo. E aquelas células que englobavam partículas que realizavam fotossíntese conseguiam obter assim, alimento pronto, metabolicamente feito ali na própria célula, sem precisar buscar nutrientes fora da célula. Então, foi tudo ali uma questão de vantagem, né? Enquanto era vantajoso para a célula maior obter tudo isso, para a célula menor também era vantajoso ter ali um local para ficar protegida, recebendo ali também substâncias necessárias, ok? E quem descobriu isso, quem propôs essa ideia, foi uma cientista chamada Lynn Margulis. Aqui ela nasceu em 1938, né? Faleceu recentemente em 2011. Propôs essa teoria que explica a origem destas organelas, que ficou conhecida então como teoria endossimbiótica, que explica a origem dos cloroplastos e das mitocôndrias nas células
eucariontes. E, resumindo, segundo a teoria endossimbiótica, os cloroplastos e as mitocôndrias surgiram nas células eucariontes por causa de uma associação simbiótica, ou seja, que beneficiava todos os envolvidos, né? E como eu expliquei aqui, ó, do lado esquerdo, então a gente considera um ser unicelular primitivo, um eucarionte, nesse caso, primitivo, que englobaria um procarionte fotossintetizante. Esse processo, né, de colocar para dentro da célula é o englobamento. E aí, a célula maior deveria fazer a digestão e se aproveitar daqueles nutrientes, mas não o fez. Por quê? Justamente por causa da vantagem obtida nessa simbiose. E assim a gente tem um eucarionte fotossintetizante, né? A gente junta as duas capacidades dos dois organismos. Aqui agora, no caso da mitocôndria, organismos eucariontes primitivos teriam ali abocanhados procariontes aeróbicos, né? Aqueles que fazem, então, esse metabolismo, que é o processo de respiração celular. Novamente, englobando-os e não fazendo a digestão, deixando eles ali vivos no interior do citoplasma para se aproveitar das substâncias que eles produziam ao realizar as suas atividades metabólicas, né? Então, assim, a gente pode traçar essa linha de raciocínio, uma linha do tempo, da origem, né, das células com cloroplastos e mitocôndrias, a partir de uma célula mais primitiva, né, um procarionte ancestral, que teria sofrido aí processos de dobramento da membrana plasmática para a sua parte interna. Esse processo a gente chama de invaginação da membrana plasmática, formando essas dobras no citoplasma, que teria dado origem a outras organelas membranosas, como, por exemplo, chamado retículo endoplasmático, que tem função de síntese de proteínas e lipídios. Deu origem também à carioteca, que é a membrana que forma o núcleo, tá? E posteriormente associando essas estruturas capazes de realizar tanto a respiração celular quanto a fotossíntese, gerando aí células eucariontes mais complexas, tá? Então, aquelas que englobaram os cloroplastos, posteriormente deram origem a células fotossintetizantes de algas e plantas, e as células que não englobaram cloroplastos, mas tiveram aí mantidos as mitocôndrias, são aquelas capazes de realizar a respiração celular, ou seja, se aproveitar do oxigênio no seu metabolismo, tá? Então, aqui agora, só para a gente comparar a mitocôndria e o cloroplasto. Tá? Essa ideia, essa teoria, o que sustenta ela? Qual é a evidência que existe científica para dizer, sim, essa cientista, essa pesquisadora está falando algo aqui que faz sentido, né? Então, as células primitivas englobaram essas células menorzinhas, né? Esses procariontes que faziam ali as suas atividades livremente e passaram a viver em simbiose, mas qual que é a evidência, qual que é a prova, né, de que isso pôde ter acontecido, tá? Essa teoria ela é sustentada pelo fato de que cloroplastos, os verdinhos, né, e as mitocôndrias, que fazem respiração celular, essas organelas de hoje, elas têm semelhança com organismos procariontes, como bactérias, tá? Então, quais são essas características? Estas organelas são as únicas organelas que têm material genético próprio, como se fossem originalmente uma célula separada daquela célula maior, tá? Então, os procariontes têm seu próprio material genético, um DNA circular. E os cloroplastos e as mitocôndrias, até hoje, mantêm este DNA próprio circular, que é um DNA fora do núcleo, né, da célula eucarionte. E outras características que a gente pode citar, as mitocôndrias estão presentes em células eucariontes, enquanto que os cloroplastos nas células de plantas e algas, mas com algumas exceções quando se trata de algas. A mitocôndria realiza o processo de respiração celular e o cloroplasto o processo de fotossíntese.
As mitocôndrias têm seu próprio DNA, como eu disse, tem RNA e ainda tem ribossomos. E os cloroplastos, a mesma coisa, e a clorofila. Tá? E são organelas que, além disso tudo, são capazes de se autoduplicar dentro da célula, como se fossem bactérias, né? Então, elas têm muita coisa parecida com bactérias, tá? Então, essa é uma das evidências que mostra, então, que essa teoria explica a origem dessas organelas, tá? Então, quando se trata das outras organelas, né? Mostrei anteriormente numa outra imagem, o surgimento completo dos eucariontes baseia-se no desenvolvimento de dobras membranosas que invaginaram, ou seja, dobraram para dentro, formando compartimentos com formas e funções diferenciadas, além de proporcionar proteção do material genético envolto pelo envoltório nuclear. Então, dá uma olhadinha aí na imagem, você vai ver, né, esses dobramentos formando aos poucos aí no citoplasma, formando compartimentos internos que deram origem às organelas atuais. Certinho, pessoal? Sobre estruturas da célula, é isso por hoje. A gente continua numa próxima aula. Até lá e tchau, tchau!